Num novo debate na internet, esses que dominam o YouTube, o golpista Alan dos Santos falou groselha sobre democracia para Breno Altman. Ele distorceu a história da ditadura e até do governo Bolsonaro. E é claro que quem vai trazer isso já filtrado, para a gente não ter que ver tudo por inteiro, é o Pedro Zambarda agora no Plantão do Meteoro. Pedro Zambarda está aqui com a gente, lembrando você para seguir o Pedro no @Drops de Jogos, se inscrever no canal do Pedro Drops e também seguir o Pedro no @Pedro Sólidos. E se quiser me seguir aqui também no @Lu.Júnior, fique à vontade. Pedro, você faz esse trabalho, o trabalho difícil, né? Que é ver na íntegra para separar aqui o que de fato é relevante para nós. Exatamente, ver na íntegra e, cara, e até um corte para ajudar o Breno, né? Porque as redes ali de extrema-direita vão falar: olha, Alan dos Santos calou aquele comunista. Não, Lúcio, eu assisti inteiro. Ele só fez negacionismo de ditadura militar, só falou mentiras, disse que nunca defendeu o golpe de Estado, o que é factualmente uma mentira. Tá, Alan? Quero ver você querer me refutar aí e dizer, nunca defendi ditadura. A Polícia Federal interceptou conversas suas com o Mauro César Barbosa Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro. Estavam falando o quê? Estavam falando de suco de laranja? Não, você estava falando de golpe. Estavam falando que tinha que dar um jeito se o Lula ganhasse as eleições. E aí, Lúcio, foi um festival, assim, de negacionismo, de mentira, de tudo, e até noção distorcida de democracia. O Alan dos Santos falou que o que ele defende, na verdade, é a vontade da maioria, que não é democracia. Democracia não é isso. Democracia é justamente o que o Breno fala, é um mecanismo mais sofisticado de poder político, inclusive não recorre a governos autoritários. E aí vamos ver o que eles falaram. O Breno, que é um quadro interessantíssimo do PT, um cara mais à esquerda, da esquerda radical, que conversa, inclusive, com os setores mais críticos do PT. Vamos ver a groselha do Alan e Deus salve essa nação. Vamos lá. Por meio do dinheiro, vocês estão querendo dominar o próprio Estados Unidos com... Eu tô tendo eco no meu microfone. Aqui no meu speaker. Melhorou. Agora voltou. Aí. Então, acabou que o Trump ele ganhou força tanto em 2016 quanto em 2024, exatamente porque ele falou que ele quer devolver o poder ao povo. Inclusive, o modo como o Trump é democrata, entendeu, dos Estados Unidos foi questionado por ele, porque as big techs e as grandes empresas de comunicação é quem estavam querendo dar o resultado eleitoral, como aconteceu em 2020. Mas, enfim, o meu outro tema, o meu outro ponto de debate aqui, acho que é uma conversa para conhecer melhor o pensamento um do outro, e agradeço ao Breno por essa disponibilidade, é entender um pouco mais a democracia como finalidade de um povo, né? Eu não vejo a democracia como a finalidade de um povo, eu vejo o bem comum. Nesse sentido, eu sigo mesmo Aristóteles, de cabo a rabo. O bem comum de um povo, que é algo bem objetivo, vale mais do que a democracia, por exemplo. Aí ele fala essas groselhadas, ele faz um puta revisionismo histórico para falar dos males do comunismo. E eu vou pular direto pro Breno, porque o Breno é muito mais interessante que esse rapaz aí. Antiguidade, quando o Estado não é controlado pelas classes trabalhadoras, o Estado prestará serviços, o Estado agirá para favorecer as classes que controlam o poder político. E é por isso que nós vemos em todas as nações capitalistas, por exemplo, o Estado agindo para reduzir direitos dos trabalhadores, o Estado agindo para reprimir greves operárias, os Estados agindo para impor uma correlação de forças na sociedade favorável aos interesses dos capitalistas. Portanto, colocar o Estado nas mãos do povo, e isso se chama democracia, Sim, é fundamental para atingir o bem comum. O bem comum não será atingido com ditaduras militares, não será atingido com repúblicas fascistas, não será atingido por repúblicas plutocráticas. ele não tem condição de entender isso, entendeu? Será atingido se o Estado estiver nas mãos das classes trabalhadoras
democratizando, portanto, a nação. Esse é o elemento fundamental para compreendermos a questão democrática e a ordem das coisas. O bem comum depende do Estado nas mãos das classes trabalhadoras. E, normalmente, ao longo da história, para que o Estado esteja nas mãos das classes trabalhadoras, é necessário um processo revolucionário, pelas mais distintas vias. Não necessariamente isso significa sempre insurreições, não necessariamente isso significa guerra de guerrilha, guerra popular, mas é necessário um processo revolucionário, porque as velhas classes proprietárias, elas não abandonam o poder livremente, elas não aceitam muitas vezes sequer o resultado de eleições, né? Quando são derrotadas. Haja visto o que fez o bolsonarismo no Brasil em 2022, ao perder as eleições para o presidente Lula. O bolsonarismo tocou o terror no país, concentrou grupos na frente de quartéis, pedindo intervenção militar, fez vários movimentos de desconhecimento do resultado eleitoral, construiu uma conspiração, uma trama conspirativa, agora tornada pública pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e pela própria Corte Suprema, uma trama que incluiu o próprio assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e até mesmo de Alexandre de Moraes, ministro da Corte Suprema. As classes proprietárias, representadas politicamente pelos partidos de direita, elas não abdicam das suas cotas de poder livremente. Muitas vezes elas fazem o que o bolsonarismo tentou fazer, uma incursão golpista. Aí, Lúcio, ele fica fazendo essas carinhas e bocas, tem uma hora que ele fala vai pra porra no meio do debate. O Alan dos Santos, viu a gente falando do chat? Não, ele é inteligente. Gente, não interessa. Ele, na verdade, pega todo o cabedal de conhecimento do Breno, que não é um político, é um jornalista, filho de diplomata, um cara sofisticado. E até, Lúcio, para a extrema-direita não me acusar, mas o Pedro tá vindo aí porque ele é advogado do Breno Altman. Eu acho que o Breno escorregou nessa parte do debate, que eu deixei marcado aqui, no minuto 47. Olha só. Que é por isso que eu não defendo esse modo dos debates. O Breno falou uma coisa que é verdade, e aí, por conta dele ter que fazer um Google ali rápido para checar a informação exata, Lúcio, ele passa a impressão para a audiência que ele não estava preparado, sabe? Sendo que o Alan vai cheio de frase feita para isso. Pedro Grau tem absoluto conhecimento disso. Então, foi um sofisma, uma boa tentativa de sofisma, mas fracassada. Quero, então, fazer aqui a pergunta, já entrando no outro tema mais delicado. Você é um seguidor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vi isso nos seus materiais, nas suas intervenções. Bolsonaro não esconde sua idolatria por Carlos Brilhante Ustra, o mais infame de todos os chefes de tortura durante a ditadura militar, um regime que exilou, prendeu, torturou e matou milhares de brasileiros, centenas dos quais com os corpos desaparecidos até hoje. Naquela época, sequer havia direito de habeas corpus, Alan, como você certamente sabe. Todos os crimes políticos eram julgados pela justiça militar, sem possibilidade de recurso às cortes civis. Mesmo foragido, você esteve entre os que pregavam a intervenção militar, ou seja, o atropelo do resultado eleitoral de 2022. O retorno à tirania dos quartéis seria a tua alternativa para o que chama de ditadura do judiciário? Olha a derrapada do Breno. Breno, eu gosto muito de um debate sincero. Você pode mostrar uma publicação minha pedindo intervenção militar? Tudo isso que o Breno falou é verdade, tá? Posso, sim. Vamos lá. Eu espero. Só que ele parou para dar o Google. Pode acompanhar. Não. Vou gastar meu tempo, porque você disse que eu defendi. E ele defendeu. Eu quero um debate honesto e sincero. Se você está falando que eu defendi, você vai ter que encontrar isso aí. Eu vou ter que abrir um vídeo onde eu dou meu tempo. Não, e a Marina tá falando eu dou todo o meu tempo para você encontrar isso. Desonestidade do Alan. Mas você não defendia a intervenção militar. Por isso que não peraí. Você afirmou que eu defendo. Então você tem que provar que eu defendo. Isso vai tomar um tempo. Olha só, senão do contrário, Breno, fica assim. Qual que é a derrapada, Reinaldo? Ele tinha que ter, é uma derrapada que várias pessoas fizeram em debates, só que o Breno é um cara muito mais experiente, que é o seguinte:
Você vai fazer uma acusação grave. Esses caras, eles são desonestos. Por isso que não dá para debater com eles. O Alan dos Santos tem que ser preso. Não dá para debater, Lúcio. O que esse cara fez no gabinete do ódio com as pessoas, no Terça Livre, com acusação de uso de dinheiro público, não tem debate com esse cara. Então, se você vai falar que ele defendeu a ditadura militar, você já tem que estar com um diálogo ali, e mesmo assim ele vai falar que você está mentindo. Essa foi a derrapada do Breno. Eu não tô querendo dar lição de moral no Breno, não. Ele foi muito bem. Ele foi muito bem, mas eu tô mostrando para vocês as estratégias facilitadas por esses 3 irmãos. E pode reclamar no chat, tá? Eu sei que vocês vão reclamar aí embaixo. Porque vocês ficam dando espaço para os caras ficarem descredibilizando a esquerda. Dando uma ilusão que que a esquerda tá furando a bolha. Ela não tá furando a bolha, Lúcio. Isso é armadilha. Isso aqui é uma armadilha. Assumo algo que você não fez e falou, aí já não é mais uma conversa agradável. Aí já estamos falando de acusação. Não tem que ter conversa agradável com você, rapaz. Esse material consta de vídeos seus que eu pude assistir. Eu não estou inventando. É um depoimento da PF. Isso me tomará um tempo. Isso aqui é trabalho de Não tem problema. Você vai ter que achar. Você afirmou, para você afirmar, você tem que pesquisar. Para você pesquisar, você tem a prova. Olha o grau. Um cara que tá foragido. Eu coloco todo o meu tempo disponível para você encontrar a acusação que você fez. Não é para ser agradável, amigo. Você tem que ter diálogo com o delegado, amigo. Vamos lá, abrir aqui. Como é que controla isso, Rodrigo e Robertinho? Não, todo o meu tempo de debate está controlando o tempo aqui. Olha que absurdo. O tempo é do Alan. Em tese, ele pode usar o tempo como ele quiser. É meu. O tempo é meu. Você pode procurar aí à vontade. Porque se você afirmou, você pesquisou. Se você pesquisou, você viu, você leu. Não, e ele pesquisou, só que deu aquele lápis. Um minutinho, porque tem que abrir, eu não vim com essa... Usa o ChatGPT, usa o Grok. O Grok é bom para isso. E aí ele acha. Eu tô discutindo mesmo, crack. Vamos lá. E ele acha. E depois você me dê a lista de quais da JBS, do Banco Itaú, do Grupo Globo, ataca a esquerda, da Odebrecht apoiaram Bolsonaro nas eleições. Dos campeões nacionais, né? Os que dominam a indústria brasileira, o comércio. E ele acha aqui, ó. As Forças Armadas precisam entrar urgentemente. O declarante responde, opa, indagado sobre o sentido da resposta, opa, desse diálogo respondeu que a expressão opa não está relacionada com as mensagens anteriores, mas está aqui, entre aspas, no inquérito em relação a você. As Forças Armadas precisam entrar urgentemente. Grupos guerrilheiros terroristas, estamos voltando para 68, mas agora com apoio da mídia. Está aqui uma das... Então, por exemplo, se tiver uma incursão de grupo... A matéria que o Breno está falando é uma matéria do Jornal Nacional. Eu achei uma da Carta Capital e tem no Jornal Estado de São Paulo. A informação do Breno era verdadeira. Só que vocês entendem a forma como o Alan apresenta, parece que o Breno se enganou. Ele não se enganou, Lúcio. Ele teve um lapso, que é absolutamente normal. Só que não dá pra debater com um cara desse. Esse cara tá sendo investigado pelo Alexandre de Moraes, gente. Está sendo investigado por golpe de Estado. Esse é o problema desses debates. Eu não tô fazendo discussão moral. O Breno é adulto e sabe o que faz. E é preparado. Eu não tô dizendo que eu sou maior porque eu não fui no debate. Eu estou dizendo que esse cara é perigoso. Esse cara é perigoso. Ele passa para a extrema-direita como se ele fosse o sensato. Aí, Lúcio, lá pro final, última parte que eu vou mostrar só para vocês, muito rapidamente, ele mente sobre um livro histórico que o Breno editou. De democracia, blá, 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 onde você pode ficar falando de Estado opressor, Estado democrático, ditadura, etc. Todo mundo sofre na mão do narcotráfico. O Breno tentou distorcer 1 zilhão de vezes o que eu disse acerca do período do regime militar, no qual eu falei abertamente que eu era contrário, inclusive citando não só entrevistas do Carlos Lacerda, mas falando para vocês que a direita nunca pôde ter espaço, inclusive no regime militar, onde esquerdistas ganhavam muito dinheiro para ter jornal. Os próprios jornalistas esquerdistas falam isso. Inclusive, há um livro, né, Jornalistas e Revolucionários, de um ex-ministro do Lula, que afirma isso que eu estou dizendo para você. Essa era uma divergência interna
essa informação é mentirosa, tá? Eu vou mostrar o Breno desmentindo o Alan 3 minutos depois. Que ele recebeu benefício. No mesmo livro. Ah, tá. É o Breno que botou. Tá. Antes de fazer minha intervenção final, minha intervenção de despedida, mais uma vez eu tenho que corrigir um erro factual do Alan dos Santos. O livro Jornalistas e Revolucionários não foi escrito por um ministro do Lula, foi escrito por um ex-assessor dele antes das eleições de 2003, chamado Bernardo Kucinski. O livro... Eu li o livro, Lúcio. Eu li o livro. Esse cara mentiu ao vivo. Foi editado por mim, pela editora da qual eu e meu pai éramos os donos. E o livro não fala coisa alguma a respeito da ditadura favorecer a publicação de jornais de esquerda. Isso não existe no livro. Eu conheço esse livro da primeira à última página, porque eu o editei nos anos 90. É isso, Lúcio. Por isso que debates desse formato não funcionam, cara. De fato, e aí o estrago já tá feito, porque o cara simplesmente fala à vontade, né? Joga é a toda a Universidade de groselha Loucos que tem em ali. Michigan, cara. Foda-se os fatos. Aí pode ser, ok, o Breno desmentiu logo em seguida, mas o corte é aquele ali. Né? Vamos só lembrar, né? O Alan dos Santos está foragido da Justiça Brasileira desde 2021, prisão preventiva decretada pelo Alexandre de Moraes nos inquéritos das fake news e das milícias digitais. No entanto, até hoje, Alan dos Santos ainda tem espaço nas redes sociais, tem espaço em canais como Auriverde Brasil, que é um canal de extrema-direita que foi impulsionado, e também no seu próprio revista Timeline. Né? Então, infelizmente, ainda esse tipo de gente ainda tem espaço na mídia, talvez uma mídia segmentada, sim, mas ainda com muito alcance, infelizmente. E eu gostaria de fazer uma crítica também ao papel de mediação. Né? Se você vai propor um debate, a mediação ela não é só pegar o prato, passa o prato para o outro, pega um prato, passa o prato para o outro. Não precisava, não precisa de mediador. Né? O mediador está ali para fazer de fato com que a discussão seja uma discussão construtiva, que tenha uma ética dentro dessa discussão e que, principalmente, mentiras não sejam jogadas a bel prazer. Né? Então não precisa de mediação. Então deixa só uma IA então, com um cronômetro. Não precisa de mediação. Né? Tempo. A gente sabe como funciona com esses canais que fazem muito debate, que eles só querem o view. Né? Eles não estão nem aí para a qualidade do debate, não estão nem aí se alguém vai sair falando um monte de abobrinha sem ser interrompido, porque aí eles falam, não, é o tempo da pessoa. Mas se o tempo da pessoa ela está falando besteira, está mentindo, está cometendo algum crime, ela tem que ser interrompida. É assim que funciona um debate. Enfim, acho que precisa ser muito criticado também, porque muitos canais que colocam debate, não estou só falando do Três Irmãos, estou falando de outros canais de debates por aí, eles precisam ser responsabilizados também, porque eles colocam lá, eles farmam view, farmam dinheiro com esses views, né? E simplesmente lavam as mãos, como se nada deveriam fazer, mas eles são responsáveis pelos conteúdos que eles propõem no seu canal. Bom, o que você acha de tudo isso? Comenta aí embaixo que a gente quer saber. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, meu querido Lúcio. Grande abraço. Até a próxima.